Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 1 a 13, a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 13. Esta série de mensagens está disponível no nosso YouTube. Os irmãos que não acompanharam alguma mensagem podem encontrá-la lá atualizada. Você entra no nosso canal do YouTube, vai lá na playlist e além da série na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar também a série em Josué, a série em Ageu, os salmos de romagem. Então várias estão lá à disposição para os irmãos que querem assistir. Também você pode compartilhar com mais pessoas. Esta série, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi iniciada em junho de 2023. Estamos seguindo, então, no capítulo 8, retornando depois do recesso. Diz assim a palavra do nosso Senhor: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra e te rogamos que ela encontre um lugar especial no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o amor precede a sabedoria. O amor é certamente o tema principal da carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13, certamente, é o âmago do texto, expressa todo o sentimento do que Paulo quer transmitir para os irmãos de Corinto. Seja nos problemas primeiros apresentados por Paulo, nos capítulos iniciais, quando a igreja estava dividida, e quanto à divisão que a igreja estava se submetendo. Havia uns que gostavam de Paulo, diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo, e tudo isso era resultado da falta de amor entre os irmãos.
Havia também entre os irmãos problemas sérios de ordem moral, até mesmo ligado a questões da sexualidade. Na igreja de Corinto havia um rapaz, possivelmente jovem, que estava se deitando com a madrasta. E as pessoas sabiam que isso acontecia e nada era tratado. Por quê? Por falta de amor, porque quem ama repreende e corrige. Também haviam irmãos que estavam extrapolando os limites das suas dificuldades. Talvez alguém emprestou dinheiro a um outro irmão, esse valor não foi devolvido, e ele, ao invés de resolverem entre si, ou quem sabe numa situação ainda mais conturbada, não conseguindo resolver, fossem procurar o conselho da igreja. Possivelmente, aliás, Paulo afirma que esses irmãos foram procurar os tribunais do mundo, ou seja, levando causas dos crentes a tribunais de ímpios. Paulo repreende duramente, isso era falta de amor. Aqui também Paulo orienta os irmãos em tempos de casamento, ligados a casamento, e o foco está em Paulo apresentar o amor como o caminho principal. Inclusive, quando trata de maridos e esposas, o apóstolo Paulo vai lembrar da importância de o amor reger todas as coisas. Neste capítulo 8, irmãos, Paulo também vai apelar para o amor, quando o amor deve preceder ou sobressair a sabedoria. A sabedoria, irmãos, ela é maravilhosa, é uma virtude de Deus, nos faz viver melhor neste mundo. Porém, quando esta sabedoria, este conhecimento, pode fazer com que o meu irmão, que não tenha tanta sabedoria como eu tenho, venha a tropeçar, eu devo escolher o amor à sabedoria. O amor deve preceder a sabedoria. O que estava acontecendo aqui? Vamos tentar explicar para os irmãos de forma bem simples. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente pagã. Como nós já falamos várias vezes, os cidadãos da cidade de Corinto, eles viviam uma vida ligada à prostituição, à imoralidade. Era uma cidade portuária, então os barcos paravam ali, haviam bares, haviam templos pagãos, e às vezes eles misturavam até culto pagão com orgias sexuais. Era uma cidade, como nós costumamos chamar no popular, bagaceira, né? Tudo que havia de ruim você encontrava em Corinto. As cidades portuárias há muitos anos eram assim, cidade do Recife, a cidade de Santos, porque era o principal meio de transporte entre as pessoas de um país para o outro, de uma cidade para o outro. Então tudo se concentrava naquela região do porto. Os irmãos lembram que além de ser o centro, né, do Recife, há algumas áreas ali no centro do Recife, por conta da região portuária, né, que até hoje são conhecidas pelos seus prostíbulos, né, pela boemia, né, como as pessoas costumam chamar, né, coisas desse tipo. Bem, a cidade de Corinto era muito assim, ao ponto de que quando alguém queria adjetivar uma vida imoral, dizia corintianizar, né, virou um termo comum a chamar-se assim. E a igreja estava inserida naquela cidade. Alguns dos irmãos que se converteram viviam este tipo de vida. E agora estavam na igreja do Senhor e não sabiam como proceder diante dos desafios da cidade, daquela metrópole, né, chamada Corinto. Bem, um dos problemas que estava ocorrendo é que havia uns cultos onde comidas eram oferecidas a ídolos, como nós temos hoje nas religiões afro, né, no Brasil, e aqui misturada aí com o sincretismo, né, que é muito comum das religiões que estão aqui nesta nação. Não é incomum nós encontrarmos galinha, né? Hoje está mais difícil, hoje o pessoal, por conta da crise, né, coloca o caldo quinó, né, apenas, mas antigamente nas
nas encruzilhadas, a gente via galinha preta, né? Coisas desse tipo. Alguns, talvez até dos irmãos aqui, quando gostavam de beber, né? Talvez já foram convidados a ir a algum centro de Umbanda, né? Porque o pessoal sabe que depois do toque lá, do Xangô, há bebidas e comidas, então as pessoas sabiam que era de graça, iam para lá. Essa realidade não me é estranha por conta da minha origem, né? Então era muito comum ver aquelas comidas todas, tal, que eram oferecidas ali, e depois do ritual eram distribuídas para as pessoas comerem. E eu posso dizer aos irmãos que fui também alimentado com esse tipo de comida na minha infância, né? E graças a Deus sou bem nutrido, como os irmãos podem ver, né? A questão é a seguinte: o quanto isto, naquela época, poderia servir de motivo de escândalo para as pessoas. Esse termo escândalo, né, ele vem da raiz tropeçar. Quando você escandaliza alguém, você faz essa pessoa tropeçar. Quem é esse que pode ser escandalizado aqui, segundo o apóstolo Paulo? É o irmão da mente mais fraca. E quem é que pode escandalizar? É o irmão da mente mais forte. Ok? Todos nós queremos caminhar para termos uma mente, a mentalidade cristã, forte, ao ponto de que a gente não venha tropeçar por qualquer coisa. O que é essa qualquer coisa que eu afirmo aqui? É a comida, irmãos. Ela pode ser oferecida ao capeta. Ela continua sendo comida. A uva foi criada por Deus, não é verdade? Foi Deus quem criou a uva, os irmãos creem isso? Foi Deus quem criou. Ela pode ser oferecida a quem for. Ela vai continuar sendo uva. Não vai causar efeito nenhum, nem a mais nem a menos. Foi Deus quem criou todas as coisas. E antes mesmo de Deus criar a fruta, é o argumento de Paulo, né? Os ídolos existem por invenção humana e sugestão de Satanás. Mas o ídolo mesmo, ele não existe. Só existe um Deus acima nos céus e abaixo na terra, que é o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando alguém diz assim, eu vou oferecer para... E aí diz um espírito, um santo, uma entidade e tal. Aquilo ali é fruto da imaginação daquela pessoa, pois aquilo de fato não existe. O que existe é, no mundo espiritual, os anjos de Deus, que ele criou, os caídos, que foram levados com Satanás, e aqueles que permanecem com o Senhor e não podem mais cair. Esses aí têm a capacidade, os anjos maus, de fazerem as maldades e essas coisas todas, mas eles não têm poder nenhum sobre nós, a igreja do Senhor. Nós podemos ver isso nas escrituras aqui do Novo Testamento, que Paulo afirma, mas podemos, em narrativas das escrituras, lembrarmos daquele caso de Balaão e de Baraque. O resultado final da história toda é que contra o povo de Deus não vale encantamento. Não adianta fazer macumba para crente, não adianta fazer, seja lá o que for, voodoo, tal, essas coisas todas. A gente nem precisa se preocupar com isso. Os crentes pentecostais é que gostam de dar uma levantada nessas coisas assim, porque eles têm como a doutrina, ou uma das suas doutrinas, né, a ideia de uma batalha espiritual constante. E aí você vai ver umas músicas assim, colocar o meu nome na boca do sapo, e o sapo morreu, antes ele do que eu, né? Um negócio assim esquisito. E aí o crente começa, esses tipos de crentes, né, começam a achar, olha, a inveja da minha vizinha vai pegar na minha casa, né? E aí praticamente passa a viver uma vida semelhante àqueles que não têm a Cristo. E aí alguns colocam folha de
como é o nome daqui? A espada de São Jorge, né? Na frente de casa. É como se aquilo ali fosse proteger alguma coisa. Aí toma banho, folha de arruda. Vai chegar agora o final do ano, né, irmãos? Aí sempre as redes de televisão vão repassar aquelas reportagens lá no Mercado São José. Ah, se você quiser prosperidade, aí você toma um banho de arruda 3 vezes, bota a água de cima para baixo, tal. Aí veste, aí se quiser arrumar um namorado, veste o quê? Não, namorado, minha gente. Vermelho. Quem foi que disse branco aí? Branco é paz, eles dizem, né? E se quiser dinheiro é o quê? Ah, mas vocês estão ligados mesmo, né? Vamos ver quem é a roupa que vocês vão usar no ano novo. Aí se começa a fazer esse tipo de mandinga, como se aquilo, veja que isso faz parte da nossa cultura, né? Virou uma questão cultural, mas tem sua base na idolatria, na superstição, na feitiçaria. E nós, irmãos, o que é que uma cor vermelha pode atrair? No máximo eu não posso nem dizer o que é que o vermelho atrai. Eu posso ser censurado. Mas pode trair uns companheiros, né, para destruir a nação. Mas deixando essa parte do lado, né? Isso não muda nada na nossa vida, absolutamente nada. Então o que é que acontecia na igreja de Corinto? Veja, ou na cidade de Corinto, melhor dizendo. Na cidade e na igreja, dizendo melhor ainda. Haviam os irmãos que eram crentes e que, por sabedoria, sabiam que a comida que era oferecida ao ídolo não ia fazer mal nenhum a eles. Então eles diziam assim, já que não vai fazer mal nenhum, eu vou entrar lá, no meio da feitiçaria, vou sentar com as pessoas e vou comer. Está errado? Não, não está errado. Não vai ter problema nenhum com ele, não vai afetá-lo em nada. Pode trazer alguns outros males como efeito colateral. Pode fazer com que aquela pessoa que está junto com ele ainda não se converteu, acredite que ele está fazendo aquilo com o mesmo sentido da idolatria. Mas a preocupação de Paulo maior é com o irmão mais fraco da igreja. O irmão mais fraco passando e vendo aquilo ali vai dizer, meu Deus, e de repente vai lá comer e talvez até voltar à idolatria, ou vai se escandalizar com o irmão. Então, o que é que Paulo fala aqui? Veja que a linguagem de Paulo, ela é um pouco irônica, né? Mas quer alcançar um objetivo. Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Né? Essa é uma linguagem de cunho irônico, né? Porque depois Paulo vai repreender. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então aqui é a disputa entre sabedoria e amor. A sabedoria nunca foi criticada por Paulo. Paulo deseja que todos sejam sábios. Porém, a sabedoria pode deixar alguém soberbo, ao ponto de não se incomodar com o irmão mais fraco. E depois os irmãos vão entender porque eu estou enfatizando a ideia do mais fraco. Pode fazer com que esse irmão mais fraco se escandalize e caia em pecado. Então, melhor do que a sabedoria é o amor. Porque pelo amor, você abre mão de um direito que é seu, que não iria lhe fazer nenhum mal, a fim de que o seu irmão não caia em pecado. Veja, irmãos, como Paulo trata com cuidado a igreja de Deus. Aqui eu não poderia deixar, irmãos, de trazer uma aplicação para nós. O cuidado de Paulo com os irmãos da igreja como um todo. É muito comum que a gente simpatize com quem alcançou o mesmo nível de conhecimento da fé cristã que nós temos.
Mas nós precisamos entender que, embora estejamos todos nós na mesma jornada, às vezes um irmão ainda está iniciando, aquecendo. É como dois corredores, um já vem aquecido, já vai num ritmo, né, Léo? Mas outro que vai começar, vai devagarinho, para depois ir alcançando. Estou falando isso porque eu sou corredor em termos de efeito colateral, né? Minha esposa, toda vez que corre 10 quilômetros, 5 é meu, porque nós somos uma só carne, né? Então, eu conversando com ela sobre essas coisas, ela me ensina. Então, eu viro coaching também, posso dar palestra sobre corrida também. Brincadeiras à parte, alguém que não aquece não vai ter a mesma pegada que alguém que já está aquecido. Então, alguns de nós aqui já estamos numa jornada cristã já aquecidos. Nosso conhecimento da palavra já está num nível bom, nós conseguimos uma caminhada boa, mas outros irmãos ainda estão começando. E quem está aquecido, quem está lá na frente, não pode dizer, opa, já estou fazendo o meu, vou continuar a minha caminhada. Preciso olhar um pouquinho para trás e lembrar de quem está começando. E ter paciência com quem está começando. Ter paciência com quem ainda está fraco, até que ele se torne forte. A igreja do Senhor é um corpo. Agora, tratando como corpo, né, não mais como uma corrida, imagina o braço querer ir para um canto e a perna ficar no outro. Não dá. Então, tem que ser uma jornada em equipe, o corpo todo. Então, Paulo diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então veja que a ideia dos senhores do saber de Paulo era só uma forma de alisar os ouvintes, né, os leitores, e depois rasgar, dizendo assim, se você é sábio, pensa que sabe de alguma coisa, é porque você não sabe de nada. Só sei que nada sei, né, disse um poeta, né? Porque o saber verdadeiro tem a ver com o amor. Quem sabe, ama. Quem sabe de verdade, ama. Paulo diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É que interessante o trocadilho, né? Porque a sabedoria tem a ver com conhecimento. Aí Paulo diz, mas quem ama a Deus, Deus o conhece. Bem, essa é a introdução, os 3 versos. E aí Paulo vai trazer o problema da comida. Paulo diz, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Os ídolos não existem, só existe um Deus. Já falamos sobre isso. Ainda alguns se chamam deuses no céu sobre a terra, mas só há um Deus, verso 6, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, só há um Deus. Essa é uma das perguntas do nosso catecismo. Quantos deuses existem? Existe um só Deus. Subsistem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O resto são ídolos, obra da imaginação humana e da criação humana. Salmo 115 vai lembrar, eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, som nenhum lhes sai da boca. Bem, no verso 7, Paulo diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Vejam, Paulo está reafirmando a sabedoria dos sábios. Só existe um Deus mesmo, e tudo que existe foi Ele que fez. Porém, nem todo mundo sabe disso. Porque alguns, veja o texto, né, no verso 7, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Então haviam pessoas que ainda estavam participando dos tipos de cerimônias ligados à feitiçaria, ao culto pagão, como se estivessem fazendo isso a um Deus mesmo. Na Grécia, né, em especial, quando Paulo entrou lá em Atenas, ele se escandalizou com a quantidade de deuses que existiam. Então havia um Deus para tudo. John Stott, comentando, diz que havia em Corinto mais deuses do que pessoas andando na cidade, na Grécia. Então você imagina como essa questão da idolatria era forte, né?
A consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, veja, Paulo agora está chamando a atenção dos sábios para terem cuidado com aqueles que não são sábios ainda, não têm conhecimento a respeito destas coisas, para que esses irmãos não se contaminem. Bem, quando Paulo usa o termo contaminar, ele automaticamente no verso 8 já trata do assunto imediatamente, para que as pessoas não pensassem que pudesse haver algum tipo de contaminação. Veja que ele diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se comermos e nada ganharemos se comermos. Se não comermos, né, nada perderemos, e se comermos, nada ganharemos. Ou seja, nem influi nem contribui, né, como a gente diz no popular. Não influencia, não contribui com nada, a gente nem ganha nem perde. Mãe, posso... Chegou lá em casa um pacotinho de confeito de Corme Damião. Não vai lhe fazer nem mal, nem vai lhe fazer bem. Bem, pela ciência vão dizer que vai fazer mal, né? Porque tem corante, mas não é essa a questão. Espiritualmente, não vai lhe fazer nenhum mal e nem vai lhe fazer nenhum bem especial. Ponto final. É comida, do mesmo jeito. A intenção de quem fez não vai alterar nada na minha vida e na sua vida. Ok? Espiritualmente, não vai lhe fazer mal. Você pode comer uma comida boa, que não foi sacrificada a ídolos, e ela lhe fazer mal na questão da digestão. Esse tipo de comida aqui sacrificada, por si só, não vai lhe fazer nenhum mal, nenhum bem espiritual. É isso que Paulo quer tratar, sendo bem claro aqui e sendo bem objetivo. Porém, Paulo diz: você tem liberdade de comer esse tipo de comida, não há nenhum problema. Veja, porém, para que essa sua liberdade de comer, pelo fato de não existir ídolos, pelo fato de a comida não lhe fazer nem mal, nem bem especial, veja se essa liberdade não vai contribuir para que alguém que seja mais fraco, vendo você comendo, venha cair. Pronto, esse é o ponto. É só isso. Isso aqui, irmãos, pode reger, porque aqui o texto está falando da comida sacrificada. E embora esse seja o título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil, isso tem muito a ver com a questão da liberdade cristã. Esse é o tema principal deste capítulo, liberdade cristã. Lembra que a Bíblia diz, e é aqui, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O grande problema, e aqui eu quero lembrar os irmãos, eu pedi para que vocês atentassem para a questão do mais fraco, né? O mais fraco. Aqui entra uma disputa entre dois lados, né? O legalismo, que pode existir, e o irmão mais fraco. São diferentes. O irmão mais fraco é aquele que não conseguiu, por dificuldades do início da caminhada cristã, talvez falta de instrução, não conseguiu entender que aquilo ali não faz mal. Então ele se escandalizaria em ver alguém comendo. Então ele chega lá na minha casa e encontra lá um pacotinho de Corme Damião. Você, meu Deus, na casa do pastor tem Corme Damião, tal. Bem, aquilo ali pode escandalizá-lo. Eu devo evitar, para que ele não se escandalize com aquilo ali. Mas é porque o irmão é mais fraco. O problema é que, às vezes, esses textos são aplicados ao legalismo. E aí o problema do legalismo é o seguinte: é o irmão que, mesmo tendo conhecimento da fé, se escandaliza com qualquer coisa. Ele se escandaliza quando vê alguém andando de bermuda, porque ele colocou na cabeça dele que mais 2 palmos de pano vai fazer alguém mais santo do que o outro. Se escandaliza
com a irmã que corta o cabelo, ou que pinta o cabelo, ou que usa brinco, ou que usa aquilo. E aí começa-se então uma série de imposições que nada tem a ver com a Escritura. Aí porque o irmão gosta de futebol, a Bíblia diz, né, que Jesus mandou parábola, né? Aí parábola, né? Aí sai inventando essas coisas todas aí e começa a se escandalizar com tudo. E nós já vimos que o resultado disso tudo é a detecção da hipocrisia. Porque durante algum tempo, algumas igrejas cristãs, né, evangélicas, condenavam a televisão. Quem tinha televisão tinha escondido dentro de casa, dentro do guarda-roupa. E televisão era coisa do demônio. Hoje essas mesmas igrejas têm rede de televisão. Você já imaginou? Veja uma coisa, outra coisa que é interessante, né? Antigamente, a gente se escandalizava com usar meios digitais para recolher dízimos e ofertas, não era? Vocês lembram disso, não? A igreja tal, você pode passar a maquineta do cartão, tal, oh, meu Deus, que coisa terrível. Hoje em dia a gente faz meio de Pix. Quase não tem dinheiro lá no Gasoflácio. A maioria dos irmãos usa o Pix, meio digital. Então, às vezes, a gente vai criando algumas coisas assim e vai estabelecendo aquilo ali como norma. E aí entra a grande questão, pode ou não pode? Isso é proibido, isso é permitido. Aí entra no carro do pastor, aí está lá, ou na casa do pastor, seja lá na casa do irmão, aí está lá ele escutando uma música que não é cristã. Né? Ele gosta de escutar música internacional, ou sei lá, uma música popular brasileira. Isso não vai lhe fazer nem mal nem bem nenhum, nem atrair nem bênção nem maldição para ele. Ele apenas gosta de uma música mais refinada, talvez, ao seu estilo. Não há problema nenhum nisso. É claro que nós procuramos sempre, quando vamos escutar canções, priorizar as canções que, além de nos trazer lazer, possam também nos edificar. Então a gente prioriza as músicas cristãs, as músicas comuns do dia a dia. Mas não há mal nenhum em você escutar na sua casa uma música que não seja cristã. Inclusive, diante de algumas músicas chamadas gospel, é melhor até que você escute as músicas popular brasileiras. Diante do que a gente tem visto, a coisa está de mal a pior. Eu mesmo não escuto rádio há muitos anos. Você não consegue encontrar uma sequência de 2, 3 músicas que prestem. E são músicas chamadas cristãs, que atendem ao mercado gospel. Então, vejam, irmãos, o tema aqui do sacrifício e tal, era o pano de fundo dos Coríntios. Mas o tema principal que Paulo está tratando é a liberdade cristã. Tanto é que vai tratar sobre isso mais na frente ainda. E aí a gente precisa ter o cuidado do seguinte: nós sabemos que muitas das coisas que se condena nas igrejas, na verdade não é condenável diante de Deus. Ok? Então você não precisa estar de terno e gravata, meio-dia, vindo para a igreja. Você não precisa, como algumas igrejas impõem, que você esteja na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É o culto do louvor, é o culto das mulheres, é o culto dos homens, é o culto do seu... Aí a mulher, o homem está a semana toda na igreja e a casa dele fica uma bagunça em todos os sentidos. Não, mas se o irmão não vier para a campanha do não sei o quê... Aí começa a se impor essas coisas como se isso fosse o evangelho. E julga-se as pessoas assim, inclusive. Você não participa de tudo aquilo ali que a igreja estabelece, você é considerado um crente meia tigela. Nós não fomos livres em Cristo, irmãos, para viver esse tipo de escravidão que os homens estabelecem. Igreja não tem que determinar que tipo de roupa crente veste ou deixa de vestir. Igreja não tem que determinar a cor do cabelo da irmã. Igreja não tem que determinar se o irmão usa barba, cavanhaque, bigode, ou se ele fica liso no seu rosto.
Igreja não tem que determinar que o irmão tenha cabelo curto ou cabelo longo. Igreja não determina essas coisas. A palavra de Deus não nos dá autorização para isso. E às vezes as igrejas colocam um peso sobre os crentes e colocam como se isso fossem coisas espirituais, de tal forma que se preocupam apenas com o exterior das pessoas, sem observar como as pessoas estão por dentro. Ou seja, para você ser alguma coisa na igreja, não importa como você trata a sua esposa dentro de casa, se você cuida bem dos seus filhos, se você é um homem de Deus de uma só palavra. Basta você estar de terno e gravata que você sobe no púlpito e pode pregar. O contrário, você pode ter uma vida santa, viver diante de Deus uma vida piedosa, ser um homem justo, correto diante do Senhor, mas se você não tiver de terno, irmão, infelizmente, você não é digno de estar aqui no púlpito. Isso é terrível, irmãos. Isso é pecado, isso é condenável diante de Deus. É sobre essas coisas que Paulo está falando. A liberdade que nós temos e que nós devemos usufruir. Então vejam, a mensagem é bem equilibrada para que os irmãos entendam. Se submeta a se abster de alguma liberdade que você tem apenas pelo irmão mais fraco, não pelo legalista. Não se submeta ao legalismo de ninguém. Não deixe que ninguém coloque sobre você um peso maior do que já é a caminhada cristã. Porque Jesus disse, os meus mandamentos não são penosos. Então essa história de não pode isso, não pode aquilo outro, se você não me provar nas escrituras, você tem que ficar calado. Sola a escritura. É ela quem define. Os irmãos sabem bem, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito da bebida alcoólica. A palavra de Deus não proíbe que se beba bebida alcoólica. Muitas pessoas dizem assim, um dia eu vou para a igreja, mas eu preciso largar a cerveja. Você não precisa largar a cerveja para ser de Deus. Você não precisa largar o vinho para se tornar um cristão. Você precisa lançar o fardo sobre Jesus. Agora, se a bebida te faz mal, te leva à embriaguez, te leva à dependência, te leva a ser uma pessoa descontrolada, você deve não beber, sim. Mas dizer para um crente que porque ele toma uma cerveja, porque ele toma uma taça de vinho, ele é pecador, ele é indigno de Deus, a Bíblia não me dá essa autorização. Você vai olhar de trás para frente e você não vai encontrar. Embora encontremos duras e graves advertências para aqueles que se deixam, às vezes, enganar com um gole e acabam numa garrafa. Aqueles que começam bebendo um pouco perdem o controle. Ou aqueles que fazem da bebida o centro da sua vida. E a Bíblia é duramente contrária quanto a isso. Então vejam, irmãos, que a liberdade cristã, ela nos faz viver uma vida de moderação e não de legalismo. E nesse sentido, eu passo a me preocupar mais com a minha própria vida do que com a vida do meu irmão. Porque assim como a bebida alcoólica faz mal, a Coca-Cola também faz muito mal, já está comprovado cientificamente. Assim como a novela faz mal, pode deixar você preso, tem pessoas que também estão presas aos filmes, que começam uma série e não descansam o coração enquanto não cessam a série, né? Não zeram, né? A série. Você pode se tornar dominado por aquilo. Alguém pode fazer do futebol o seu ídolo, mas ele pode ser também apenas um lazer, se ele for desfrutado da maneira correta. Então veja que a coisa tem muito mais a ver com a moderação do que com a imposição. E cada um, conhecendo a si mesmo, deve estabelecer os seus próprios limites. Para alguns irmãos, voltar a tomar uma taça de vinho pode lhe fazer cair na antiga vida de embriaguez. Esse irmão deve se abster, certamente.
Mas a sua abstinência não deve servir de parâmetro para outro irmão que de repente não tem dificuldade nenhuma com isso e que é capaz de tomar uma taça de vinho e permanecer sóbrio e tranquilo diante dos seus parentes dentro de casa. Você observa como a coisa é simples e que às vezes nós colocamos a imposição e fazemos dela algo pesado. Paulo diz então assim: e assim por causa do teu saber perece o fraco, pelo qual Cristo morreu. Aqui vai o detalhe, eu quero encerrar com esse ponto. Paulo vai lembrar, irmãos, que essa liberdade nossa, nós devemos abrir mão pelo irmão mais fraco, pelo fato de que Cristo morreu por aquele irmão também. Então veja, ele é tão precioso para mim, que se aquilo ali vier escandalizá-lo, ao ponto dele deixar os caminhos do Senhor, eu prefiro me abster daquele direito que eu tenho, para que o meu irmão não venha cair, porque Cristo morreu por ele. Sangue precioso de Jesus foi derramado em favor dele. Eu devo então abrir mão por conta disso. Bem, no verso 13, Paulo encerra dizendo: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Irmãos, Paulo não era contra churrasco, tá certo? Então, só alguém vai pegar o texto aqui, né? Vai isolar, vai dizer: olha, Paulo era contra churrasco. Não tem nada a ver. Observe o que o texto diz: para que não venha a escandalizá-lo. A carne aqui, claro, era a carne que era oferecida aos ídolos, como ele tratou desde o começo. Irmãos, o que é que nós tiramos aqui como aplicação? O cuidado de Paulo com a igreja como um todo. Como eu já falei, nós devemos nos preocupar com todos os irmãos. É por isso que durante a pregação a gente vai falando pausado, explicando, orientando, para que todos os irmãos possam compreender. Nós temos a liberdade mesmo de fazermos muitas coisas. Não devemos nos submeter a tradições que não têm peso de igualdade às Escrituras. Porque quando nós admitimos que essas tradições, algumas igrejas, alguns cristãos assim, não, eu me submeto a isso porque é costume de homens, doutrina de homens. Você já ouviu essa história? Isso não existe, irmãos. Doutrina vem de Deus. Isso é imposição humana. Então, uma vez eu perguntei a um irmão: será que na sua igreja eu pregaria com essa barba? Ele disse: olha, pastor, talvez o pessoal permitisse. Eu disse: e o senhor gosta de usar barba? Disse: rapaz, eu queria tanto usar barba, porque o meu rosto, quando eu faço, fica muito ferido e a barba ajuda a proteger o rosto e tal. O senhor já viu que na Bíblia tem mais barba do que não barba? Ele disse: mas na minha igreja é assim e eu tenho que me submeter. Eu disse: você não tem que se submeter a isso. Você não é obrigado a se submeter a isso. Também não quero dizer para o irmão que o irmão deve sair da igreja. Mas está na hora do irmão procurar uma igreja mais bíblica, que não coloca peso a mais do que... Irmãos, a caminhada cristã já é dura, né? E você ainda ficar com essas durezas de não pode, não pode, não pode, não pode. É hora de repensar. E você sabia que isso nessas igrejas é muito focado aqui na região Nordeste? Você vai para essas mesmas igrejas, da mesma convenção, em outros estados do Brasil, e a coisa é totalmente diferente. Lá você pode se escandalizar com o excesso, enquanto aqui é com a falta. Bem, deixem eles com os problemas deles e nós vamos com os nossos aqui. Os nossos são: cuide, aproveite a sua liberdade, mas não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Vigie, observe as pessoas que estão à sua companhia, para que o seu modo de vida edifique e não faça alguém tropeçar. Esta é a mensagem principal do texto sagrado. E que todos nós possamos, na nossa caminhada, mais fortes e mais fracos, seguirmos juntos no caminho do Senhor, firmes e fortes, um caindo, o outro levantando, o outro irmão caído, e assim, juntos na jornada
até o dia final, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pela instrução que ela nos traz nesta noite. Ajuda-nos a viver uma vida com sabedoria e com amor. Que a sabedoria do Senhor, que é a verdadeira sabedoria, não nos traga soberba, pelo contrário, que sejamos sábios e amorosos, ao ponto de que quando for necessário nós nos calemos, quando for necessário nós nos abstenhamos de algum direito, em favor daquele que é mais fraco. Ajuda-nos também, Senhor, a não nos submetermos ao jugo dos que são legalistas, a fim de que a nossa vida não seja travada nas nossas liberdades, que nos foram garantidas por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Dá-nos sabedoria para vivermos uma vida equilibrada, moderada, na graça do Senhor e na orientação do Teu Santo Espírito. Que essa moderação, ela aconteça nas redes sociais, que essa moderação aconteça na nossa família, que essa moderação seja explicitada nos nossos ambientes em que frequentamos, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todo sempre. Amém.